Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da ciência de todas as idades. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que coloca uma questão que muita gente vai achar uma maluquice, mas que tem uma resposta interessante, intrigante, que eu acho que vocês vão gostar. Existiam cidades na Amazônia antes de Cabral, na Amazônia pré-colombiana, quando só haviam indígenas aqui antes que os europeus pusessem os pezinhos no Brasil. Será que existiam cidades? A resposta é super interessante e complicada, e é ela que eu quero explicar a seguir. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essas imagens iniciais são da aldeia da tribo Cuicuro, da região do Alto Xingu, no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, e não é por acaso porque é no território deles que os arqueólogos e antropólogos têm achado alguns dos indícios mais fortes de urbanismo na Amazônia, antes da chegada dos europeus. Tradicionalmente, as aldeias dos Cuicuro e de outros povos do Alto Xingu têm esse esquema de divisão de ruas ou estradas que seguem uma ordem bem clara. Uma estrada principal no sentido leste-oeste, outra no sentido norte-sul, seguindo os pontos cardeais mesmo, e às vezes caminhos secundários num ângulo de 45 graus com as demais. Bom, as pesquisas das últimas décadas na região, que estão sendo lideradas pelo Michael Heckenberger, que é um americano da Universidade da Flórida em Gainesville, e pelo Carlos Fausto e pela Bruna Franqueto do Museu Nacional do FRJ, estão mostrando que antes do contato com os europeus esse esquema de povoamento já existia, mas numa escala muito maior e com um tipo de organização do espaço do Xingu bem mais complicado e interessante. As datas de carbono 14, do sistema de datação que eles conseguiram, indicam que teve um apogeu dessa ocupação humana lá por volta de 700 a 500 anos atrás, embora já houvesse gente na região há uns 1500 anos, pelo menos. E a primeira coisa que chama a atenção é a quantidade dos assentamentos antigos. É muito assentamento, muita aldeia. Só no território dos Cuicuro, que hoje tem só 3 aldeias, você tinha cerca de 20 assentamentos, mais ou menos contemporâneos antes do contato com os europeus. Então a questão de número de aldeias é a questão de quantidade, mas tem também a questão do tamanho. Esses assentamentos antigos chegavam aos 50 hectares, ou a uns 50 campos de futebol, mais ou menos, que é 10 vezes o tamanho das aldeias atuais. Em vez de você ter algumas centenas de pessoas, você tinha em cada aldeia, dessas grandonas pelo menos, alguns milhares, até umas 5.000 pessoas em cada núcleo de povoamento. E fora isso você tem a questão da organização espacial do território, uma espécie de planejamento urbano, mesmo de grande escala. Esses grandes centros de 50 hectares que eu falei, com milhares de habitantes, eram meio que o rodoanel da região, eles estavam dispostos para centralizar e organizar um sistema de estradas de grandes dimensões, que os pesquisadores até chamam de sistema galáctico, por analogia com as galáxias do espaço mesmo, como se fossem aglomerados de estrelas em volta do centro da nossa galáxia. Essas estradas tinham dezenas de metros de largura, tinham um acostamento feito com terra elevada, se estendiam por vários quilômetros de extensão e aí tinham um sistema de pontes até para atravessar rios e lagos que são bem comuns na área. E dentro das próprias mega-aldeias, você tinha um grande terreiro cerimonial, que é parecido com os Cuicuro, que os Cuicuro usam hoje em dia, outras tribos também usam, só que bem maior, às vezes até um terreiro secundário. Ambos eram usados para festas, também para cerimônias fúnebres, em homenagem aos mortos. E as casas ficavam em volta desse terreiro, mas você tinha ainda um anel externo de fortificações. Um fosso, que podia ter vários quilômetros de perímetro, com vários metros de profundidade, até dezenas de metros de largura, uma muralha de toras de madeira, e às vezes mais de um portão de entrada. Esse então era o esquema dessas metrópoles, entre aspas. Conectadas com elas pelas estradas, você tinha aldeias menores, com terreiro também, mas sem muralhas, sem os fossos, pequenos povoados que não tinham nem o terreiro, e aí uma zona rural mesmo, que tinha plantações de mandioca, pomares de pequi, represas artificiais para a criação de peixes, canais para canoas, e floresta manejada também, que tinha extração de frutas, madeira, matérias-primas, caça, etc. O argumento dos pesquisadores para classificar esse sistema como urbano, e eu acho que faz bastante sentido, é que, em primeiro lugar, a quantidade considerável de gente concentrada no território e a organização espacial cuidadosa do território. Tinha conexões entre as áreas, hierarquia, provavelmente até política e ritual entre elas, ainda que não fosse uma ocupação super densa do território. Seria um modelo de cidade verde, digamos, que a gente poderia comparar a Brasília ou áreas residenciais nobres de hoje. Tinha um rei do Xingu nessa época? Será que tinha? Provavelmente não, mas a hierarquia espacial, de novo, sugere que você tinha linhagens nobres que controlavam os diversos centros cerimoniais, e essas linhagens nobres ainda estão presentes, inclusive, nos povos atuais do Xingu, nos Cuicuro e outros povos também.
Pessoal, por enquanto é isso, só queria lembrar vocês de que essa questão e várias outras muito interessantes estão sendo tratadas no meu novo livro, que se chama 1499, o Brasil antes de Cabral. Tá aqui na descrição o linkzinho para quem se interessar em comprar. E nessa semana eu espero colocar mais vídeos aqui no canal tratando desses temas super legais da Amazônia pré-cabralina, pré-colombiana. E também de outros lugares do Brasil, pré-cabralinos e pré-colombianos. Beleza? Então, por enquanto é isso. Até a próxima. E como dizem os elfos, Namari. Adeus.